Fala pessoal, chegou aí um dos vídeos mais esperados, onde eu vou falar da questão entre a teologia, né? Não a teologia, né? Não vou falar teologia geral, a cosmogonia, entre Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Vou falar mais a respeito da teoria do conhecimento nos dois, né? Da teoria da iluminação do intelecto. Aí eu vou colocar Kant no meio dessa equação e explicar por que existe um retorno ao agostinianismo depois que surge as críticas de Kant. E aí eu vou dar uma pincelada em Bergson, né, para demonstrar como que ocorre essa passagem, basicamente, né, de Platão aos neoplatonistas, a Santo Agostinho, depois a Kant, depois a Bergson. Beleza? Vai ser coisa rápida. Eu tô olhando para a tela, tá? Vocês vão me ver olhando meio que pro nada, mas é porque eu tô jogando. Eu tive que fazer coisa do trabalho hoje. Tive um pouco ocupado e passei por uns estresses também que eu acho que vocês já estão sabendo. Então eu vou jogar um pouquinho hoje aqui para desestressar. Então eu tô falando e tô jogando, beleza? Antes de começar esse vídeo, galera, eu quero lembrar vocês que essa análise que eu faço entre Santo Agostinho e Tomás de Aquino é uma base que eu conheço de história da filosofia, né, de livros de história da filosofia, alguns apunhados em artigos que eu já li, que eu vou deixar na descrição. Eu sei que muitas vezes eu esqueço, mas como esse vídeo aqui é muito importante, eu vou tomar esse cuidado de deixar nesse vídeo aqui links, tá, de vários artigos do qual eu já usei, a indicação aqui, eu vou tomar um certo cuidado com isso. Mas que eu não entendo muito de Tomás de Aquino, tá, gente? Eu não sou... Eu debato aí com os ateus o básico sobre as 5 vias, né, e tudo mais de Tomás de Aquino, até porque eles têm uma compreensão muito ruim, então, pro muito pouco que eles sabem, acaba parecendo que eu sei muito, tá? Mas eu não sei muito de Tomás de Aquino. Eu sei um pouco mais de Santo Agostinho, porque os párocos aqui da minha paróquia, né, são quase todos agostinianos. Inclusive, tipo assim, às vezes, todo ano, perto das férias, eles fazem alguns cursos, né? Então tem seminários, tem cursos aí de 1 ou 2 semanas de Santo Agostinho ou de Santa Teresa d'Ávila, né, cursos de história da Idade Média, da Inquisição, enfim. A minha paróquia é muito boa nesse sentido, né? A minha paróquia ela faz um serviço de apologética fazendo esses cursos aí. Então eu fiz alguns cursos de Santo Agostinho, né, de cursos de Aquino também, mas pincelaram muito pouco Aquino. O curso de Santo Agostinho foi mais forte. Então eu conheço mais Santo Agostinho, ok, que Santo Tomás de Aquino, tá? Até por isso, talvez que eu tenha... quando eu me converti, já faz muito tempo, né, ainda contra os acadêmicos, como a teoria aquiniana que é a mais comum, né, todos nós éramos aquinianos. Então eu já fui aquiniano também. Mas com esse básico, entendeu? 5 vias, né, razão suficiente, esse básico aí que todo católico sabe pelo menos um pouco, né, por causa dos debates apologetas. Mas quando a gente começou a enfrentar os neocantianos, quando a gente começou a enfrentar as objeções de Kant a Santo Agostinho, algumas delas fizeram sentido para mim, né? Eu realmente fiquei o meu agostinianismo ficou um pouco fragilizado com as objeções dos kantianos. E aí eu fui estudar Kant, estudei Kant um pouco mais a fundo por causa disso. E eu encontrei a solução disso em Santo Agostinho, né? Foi inclusive quando eu comecei a estudar Santo Agostinho por arquivos, por alguns vídeos e tudo mais, e aí calhou da minha paróquia, estava dando o curso de Santo Agostinho, eu fui fazer Santo Agostinho e eu achei as respostas para as objeções de Kant em Santo Agostinho. E no meio desses artigos que eu pesquisava de Santo Agostinho, apareceram alguns sobre Bergson, e eu já havia visto o próprio Olavo de Carvalho
citar o intuicionismo radical como resposta ao Kant, e no meio dessa minha pesquisa aparecia Santo Agostinho e Bergson e intuicionismo, né, e tudo mais. Eu achei aquilo curioso, eu falei, vou ver esse Bergson aí, e acabou coadunando aí os meus estudos, e hoje eu estou aí nessa linha, né, entre um neo-agostinianismo, né, um pouco aí do intuicionismo de Bergson, que na verdade não é muito além do que só um retorno, né, à teoria da iluminação do intelecto de Santo Agostinho. Então eu estou por aí hoje. Tá? Mas como eu não conheço Tomás de Aquino muito bem, né, na verdade, como eu te falei, né, e eu conheço, eu acho que as objeções de Kant a Tomás de Aquino foram boas, né, por uma posição anti-aquiniana dos kantianos, certo? Então, assim, pode ser que a objeção desses kantianos fosse, né, não esteja correta, pode ser que eles tenham entendido Aquino mal, mas como eu acabei estudando um pouco por esses caras, pode ser que eu acabei tendo uma má formação por esses caras aí sobre Aquino. De repente, a própria tese de Tomás de Aquino já tenha respostas dentro dela, as supostas objeções desses kantianos, e de repente dá para ser mesmo aquiniano sem problema nenhum, tá? Então, assim, fica aí, se vocês virem eu falando, de repente eu falar alguma coisa que está errada sobre Santo Tomás de Aquino e tal, vocês podem corrigir aí, a gente troca um papo e de repente eu volto, né, para a teologia aquiniana, né, sem problema nenhum, e abandono esse meu atual pensamento agostiniano. Eu tive uma pseudo oportunidade de ter esse estudo quando me colocaram no grupo do Carlos Alberto Tomismo, só que foi uma oportunidade que não teve como eu aproveitar muito bem por culpa do golfe, tá? Eu vou explicar, então eu vou falar algumas coisas aqui do Carlos Alberto Tomismo, mas não é nada contra ele especificamente. Se esse vídeo chegar a ele, se ele ficar sabendo disso, que não distorçam nada do que eu falar aqui, tá? Tenho todo o meu respeito aí pelo Carlos Alberto Tomismo, é uma pessoa boníssima, faz um trabalho muito bom, tá? Não duvido da idoneidade dele. Eu acredito que qualquer transtorno que eu possa ter tido com ele foi por culpa do golfe, entendeu? Então, qualquer juízo que eu vou falar aqui, ponha na conta do golfe, não do Carlos Alberto Tomismo. O que aconteceu, né? Eu tive uns debates quando eu ainda era aquiniano e debatia muito com o Golfe. O Golfe era um desses kantianos e eu debatia muito com o Golfe, né? Algumas coisas que eu estava falando de Aquino, o Golfe ficava ridicularizando, fazendo deboche e tudo mais. E como ele estava tentando entrar aí, né, entre os meios católicos, estava tentando conseguir respeito dentro do grupo do Carlos Alberto Tomismo, no momento do qual ele já tinha passado vergonha lá, né, eu fiquei sabendo, o Golfe entrou no grupo do Carlos Alberto Tomismo, falando que ia refutar o Carlos Alberto, não sei o que, né, chegou lá cheio de marra e acabou tomando uma sova do Carlos Alberto e acabou ficando ali pelo grupo para aprender tomismo, porque tomou uma sova. E aí, momentaneamente, ele tinha virado piada, né, entre os aquinianos no grupo do Carlos Alberto Tomismo. E aí eu acredito que, né, ele sendo uma piada, né, a estratégia dele foi tentar criar uma nova piada para ele não ser mais o alvo das zombarias. Então, assim, e aí ele já me perseguia há meses, e aí o que ele fez? Ele começou a fazer memes meus, começou a printar as minhas coisas e distorcer tudo que eu falava completamente sem contexto. E ele foi, tipo assim, ele ficou quase uma semana jogando muito do que eu falava no grupo do Carlos Alberto Tomismo, né, já para fazer a cabeça da galera do grupo dele contra mim, certo? Então o Golfe fez né, fez a cabeça ali da galera contra a minha pessoa. Então ele conseguiu me tornar uma piada antes mesmo de qualquer um deles me conhecer. Aí um rapaz que era amigo do Golfe armou uma armadilha, né? Ele chegou pra mim e falou: Douglas, você é aquiniano, né? Eu falei: sou. Ele falou: pô, olha só,
vem para um grupo aqui, comigo, é o grupo do Carlos Alberto Tomismo, só tem estudioso de Santo Tomás de Aquino lá, tu vai gostar e tudo mais, né? Aí eu inocentemente falei, beleza. Aí assim que eu entrei, a galera tava rindo de mim, né, me reduzindo a uma zombaria, eu não entendi nada. Eu nem sabia que o Golf estava no grupo, né, mas ficou aquela zombaria meio esquisita. E o Carlos Alberto, ele chegou assim me atropelando, né? Ele falou, você tá errado, que não sei o que tomismo é isso, aquilo. Então assim, ele me tratou, né, de uma forma muito grosseira. Mas como eu falo, né, acredito que é porque o Golf já havia moldado ali a cabeça deles a meu respeito. Mas não tiro, tipo assim, não tô falando que o que o Carlos Alberto falou não estava certo, né? Ele colocou umas objeções ali muito boas, respondeu muita coisa que eu entendi errado de Tomás de Aquino, mas quando o Golf se pronunciou, né? Aí ele se pronunciou, aí começou a me xingar, a fazer a zombaria dele. Aí quando eu descobri que o Golf estava no grupo, né? E aí eu descobri que o Golf já tinha arquitetado aquela zombaria, me deu um mal-estar e eu preferi sair, né, do grupo. Então assim, era uma oportunidade, né? O Carlos Alberto ali estava disposto a tirar minhas dúvidas, era uma oportunidade para eu de repente solucionar as minhas dúvidas né, a respeito de Tomás de Aquino, mas por culpa da minha imagem já está completamente difamada lá, e o Golf está lá também, né? E aparentemente o Golf fez a cabeça de todos eles, como foi o que aconteceu agora, por exemplo, com o Vinícius Dias, né? O Vinícius acredita na idoneidade do Golf, né? Então quer dizer, o Golf entrou no catolicismo agora de paraquedas e já conseguiu dividir a gente e colocou a galera contra mim. Então, né, enfim, não tinha para que eu ficar lá, né, quando a imagem que todos eles tinham ali de mim era falsa. Então eu saí, né? Então eu saí. Mas então assim, qualquer coisa que vocês veem eu falando errado de Tomás de Aquino, tá? Vocês corrijam, não tem problema nenhum. Eu assumo que evidentemente não conheço tanto Tomás de Aquino quanto Carlos Alberto, tá? Mas enfim, vamos começar, que já deu 12 minutos. Para a gente falar de Tomás de Aquino e de Santo Agostinho, vocês provavelmente já ouviram falar que Santo Agostinho tem influência neoplatônica, né? Ele é de uma escola mais platonista, enquanto o que é ainda mais evidente que Tomás de Aquino é aristotélico, né? Mas onde que se só que muita gente sabe assim por alto que Santo Agostinho é neoplatonista, mas não sabe por quê, né? Exatamente o que fazia Santo Agostinho estar supostamente perto, né, supostamente perto aí do platonismo. Então, vamos lá. Qual que era a questão em Platão? Platão, ele acreditava que tudo que conhecíamos aqui no mundo dos fenômenos era uma mentira, né, o que ele chamava de sombra na alegoria da caverna, porque o ser em si, né, as coisas, a verdade das coisas se dá na ideia, né? Ou seja, na sua forma, que é o mundo da forma pura das ideias, né? Então as coisas estão no númeno, no mundo das ideias. E o que conhecemos no mundo físico são manifestações imperfeitas dessas coisas que só existem em si mesmas, né? Perfeitas como elas realmente são na ideia. Mas como poderíamos então conhecer de fato as coisas, se não pela experiência, né? Porque a experiência só alcança o fenômeno, né? Só alcança a sombra. Então, como que a gente conheceria a ideia, né? A forma pura? Pela dedução a partir do exercício da maiêutica socrática, né? Então Sócrates ele tinha aquele método maiêutico de debate, então ele fazia perguntas, né, retóricas sistematicamente aos seus alunos ou aos seus opositores,
forçando eles tanto a autocontradição quanto a se questionar do que realmente conheciam, para, por dedução, chegar, lapidar cada vez mais aquilo que eles entendiam ser verdadeiro. Agora, por que o nome é maiêutica? Né? O nome maiêutica significa parto, beleza? Então, assim, ou seja, né, Sócrates, quando fazia os seus alunos alcançarem uma ideia, né, ele estava, na verdade, parindo a ideia desses alunos, né? Então, Sócrates, fazendo a maiêutica, tem o trabalho de uma parteira, né? Então, ele fazia o parto das ideias. Só que esse termo não é um mero simbolismo, tá? O que acontece? Platão acreditava em reencarnação, e ele justifica a maiêutica socrática pela teoria da reencarnação. Para ele, o que acontecia? Quando a alma de uma pessoa, né, era criada, né, ou que já havia morrido e, no caso, estava para reencarnar, essa alma, ela atravessava o mundo das ideias, ela atravessava o númeno em direção ao fenômeno para reencarnar, né, para encarnar no corpo. Então, se essa alma passa pelo mundo das ideias, significa que ela vislumbra as formas puras, entendeu? Então a alma já conhece as coisas, né? A alma humana, ela já vislumbrou as formas puras das ideias nesse processo encarnatório. Só que quando ela encarna num corpo, ela passa por um trauma, né? Porque o mundo fenomênico acaba tendo um caráter aí corruptivo. Ela passa por um trauma e ela se esquece, né? Ela esquece daquilo que ela já sabe. Percebe? Então, tipo assim, deduzir para Platão, né? Ou seja, alcançar a ideia pura, é relembrar. Por isso que a teoria do conhecimento platônico é chamada de reminiscência, né? A teoria da reminiscência, porque reminiscência significa relembrar, entendeu? Então, o relembrar é o quê? É o parir da alma, porque a alma, ela já conhece, tipo, o germe do conhecimento já está na alma, como se a alma estivesse grávida. A alma, ela está grávida do conhecimento do númeno, certo? E a partir, né, do processo da maiêutica, do método da maiêutica, né, ela pare essa ideia, né, e parir essa ideia é relembrar a ideia. Então aí a gente alcança o númeno, né, a forma pura. Então você percebe o seguinte: então Platão está dizendo que a gente não conhece o númeno das coisas pela experiência sensível de forma vulgar, né? A gente não experiencia a coisa e, por experienciar a coisa com pelos sentidos, a gente conhece a forma dela, né? A causa formal em linguagem aristotélica. Não. A gente conhece a coisa e, raciocinando sobre a coisa, passando por todo um critério lógico, discutindo ela, né? E fazendo uma série de deduções, que a gente chega de fato a um conhecimento mais lapidado, que se aproxima o máximo possível do númeno, da coisa em si. E que a possibilidade disso já está dentro do homem, a possibilidade disso está na alma, está dentro do homem. Então a possibilidade de conhecimento da coisa em si, né, não está na forma que a coisa se apresenta para os sentidos. A possibilidade de conhecimento da coisa em si está na alma. A alma conhece o númeno. É só por isso que a gente pode conhecer o número. A gente só conhece a causa formal, a gente só conhece a forma pura da ideia da coisa, porque a alma já conhece isso. Entendeu? Não é pelos sentidos que a gente conhece isso. Sacou? É claro que, né, por exemplo, se não tivesse os sentidos, né, por exemplo, a minha alma conheceu, sei lá, a forma pura da ideia de um objeto X.
Mas se eu nunca experienciar, né? Só que se eu sofri uma amnésia e eu esqueci o objeto X, é evidente que se eu nunca tiver algum contato de experiência, né, ainda que com a sombra, com a manifestação imperfeita desse objeto, eu nunca vou relembrar ele. Então, o contato, né, fenomênico com o objeto é o primeiro passo para alcançar a coisa em si. Mas a coisa em si é alcançada, né, principalmente por um movimento internalista do relembrar da alma. Então, aqui começa o que a gente chama de internalismo, certo? Ou seja, a possibilidade de conhecimento da coisa não está na coisa, está dentro de nós. Essa é a posição internalista. Como Aristóteles combate Platão com essa ideia da distinção entre númeno e fenômeno, né? Ele acaba com essa ideia, ele acha que só existe esse mundo, o mundo real, né? Que a possibilidade do conhecimento está aqui mesmo e tudo mais. Então ele acredita no realismo, né? Em que pela experiência direta com a coisa, a gente pode alcançar todas as qualidades da coisa, toda a substância da coisa, todas as causas, né, da coisa, causa formal, causa eficiente, etc. Certo? Então, nesse sentido, ele é mais empirista. Aristóteles ele já é externalista. Ele acredita, né, que a possibilidade de conhecer a coisa esteja na própria coisa, né? Então, é unicamente pela experiência. Então, vejamos. Quando a gente vai para Santo Agostinho, é claro, como Santo Agostinho como Santo Agostinho não é reencarnacionista, ele não pode acreditar nessa ideia, né, de que o internalismo se justifica porque a alma conhece o númeno, né, porque atravessa o céu, algo do tipo. Né, porque a Igreja Católica não acredita que a alma humana é criada no céu e que aí ela tem um movimento descendente, né, como se ela atravessasse o céu para encarnar no corpo. Né? A Igreja Católica não acredita nisso. A Igreja Católica acredita que assim que há a concepção, né, ou seja, teve lá o embrião, assim que há a concepção, a alma humana é criada ali. Então ela não tem como pré-conhecer a forma pura da ideia, ou a causa formal, ou a coisa em si, ou o número, ou seja lá qual linguagem seja usada. A justificativa não pode ser essa. Ah, mas ele ainda é internalista, então como que ele vai justificar o internalismo dele? Né? Então ele vai dizer que por termos contato com o Espírito Santo, certo? Por termos contato com o Espírito Santo de Deus, que é através disso que temos contato com o númeno, certo? Porque se o Espírito Santo, né, e Deus são uma coisa só, né, a Trindade é consubstancial, e toda a Logos, né, é prescrita em Deus, então se nós tivermos contato com o Espírito Santo, nós temos contato com o númeno. Então nós não conhecemos a coisa em si pela experiência. Nós conhecemos a coisa em si porque nós temos um contato íntimo com o Espírito Santo, e é a partir desse contato com o Espírito Santo que nós podemos conhecer o número, porque o Espírito Santo, né, conhece o número. Né? Aliás, ele é o número porque, né, Espírito Santo é Deus, e Deus é a própria Logos, e etc. Enfim, vocês entenderam. Essa é a ideia. E aí ele vai continuar a decorrer sobre isso, e ele vai chegar à teoria da iluminação do intelecto. Então ele vai dizer o seguinte, olha, né, existem duas coisas que se pode conhecer. Tem aquelas coisas que são próprias das ciências naturais, que são de fato epistêmicas, e a essas não tem para que fazer objeção de que não se conhece pelo sentido. Então, é claro, a física, a biologia, as ciências médicas, né, tudo isso é evidentemente conhecido pelos sentidos, não há objeção. Né? Então, nesse sentido, ele não chega
a negação do conhecimento, né? Nesse sentido, ele não chega na negação da possibilidade do conhecimento como tinha Platão, né? Ele não vai ter essa ideia de que a gente é enganado pelos fenômenos, né? Até porque se Deus é bom, né? Se Deus é bom, não teria para que ele colocar a gente no mundo em que a gente fosse enganado por fenômenos. Então, aquilo que se pode conhecer pela experiência é de fato conhecido. Então, as ciências humanas são conhecidas pela razão, né? E razão aqui não é só o sentido dedutivo da razão, mas é o sentido de tudo aquilo que é epistemologicamente possível de conhecimento. Mas tem as coisas abstratas, que não tem como você justificar que são conhecidas pela experiência. Certo? Por exemplo, os transcendentais, né? Quando a gente fala que os transcendentais de Deus é o bom, o belo e a verdade, né? Então, juízos estéticos, né? O belo, o sublime, o feio, juízo moral, o bom, o mal, né? O que é corrupto, o que não é, o que é justo, o que não é, né? Ou seja, os juízos de valor. Os juízos de valor que são abstratos, não teriam como ser conhecidos pela experiência. Então, e os juízos a respeito de Deus, né? Por exemplo, nós temos aí alguns dogmas, né, católicos que a gente não consegue explicar pela razão. A própria Trindade, por exemplo, por mais que a teologia tenha aí um movimento na tentativa de explicar isso, né, a verdade é que todo católico assume, né, que existem dogmas de fé que a gente acredita e ponto. Independente do quanto seja difícil ou mesmo impossível de justificar essas coisas racionalmente. Certo? Então, para aquelas coisas que a razão se limita, a gente conhece pelo intelecto. E como que a gente conhece pelo intelecto, né? O Espírito Santo ilumina o nosso intelecto. Então, né, tem um movimento de ascetismo, né, um movimento ascético do nosso intelecto, que é elevado além do limite da razão. Então o intelecto ele é transcendido pelo Espírito Santo, e aí pelo intelecto é que a gente consegue inteligir essas coisas mais abstratas. Essa é a teoria da iluminação do intelecto. E ela de fato responde muitas coisas, certo? Porque primeiro, como que acontece esse movimento ascético, esse movimento de transcendentalidade do intelecto? Pela mística católica, né? Principalmente, por exemplo, o jejum, oração e penitência. Então, e principalmente caridade. É o movimento mais importante de iluminação do intelecto, é a caridade. Então, por exemplo, algumas dúvidas que surgem. Por que, se todo cristão usa a Bíblia, né, e a Bíblia é uma só, por que tem tantas vertentes de cristianismo diferentes? Por que a Igreja Católica é a que está certa na interpretação da Bíblia e não qualquer outra igreja? Entendeu? Por que os cristãos internamente têm debates, né? Por que a gente deve ter o bispo e as autoridades eclesiásticas, como o Papa, por exemplo, como autoridade, né? Por que eu não posso ter uma livre interpretação, como dizem os protestantes? Por causa disso, porque a gente tem que ter, né? Quando a gente vai entender que o Papa, o bispo, o clero, né? Ou seja, a classe clerical que desenvolve a sua vida inteira, certo, ao desenvolvimento espiritual, ao jejum, à oração, à caridade, né, que se entrega inteiramente, certo, a uma causa mais espiritual. Então eles têm um intelecto, né, eles têm uma relação de intimidade muito maior com o Espírito Santo do que eu, que sou pecador, que às vezes fico 3 meses sem confessar, às vezes fico 3 meses aí sem comungar, né, e etc. Então, se eu estou pecando, não estou confessando, não estou comungando, que contato eu tenho com o Espírito Santo? Entendeu? Eu estou completamente distante dele. Então, que audácia tenho eu de achar que eu tenho a capacidade de pegar a palavra de Deus e entender ela com a mesma clareza espiritual que o Papa tem?
entendeu? É um absurdo, entendeu? Então pessoas que têm né, tem uma vivência de fé maior, né, uma prática espiritual maior, entendeu? Estão menos corruptas pelo pecado e, consequentemente, com um intelecto muito mais claro, muito mais iluminado pelo Espírito Santo, e por isso alcançam melhor a moral, por isso tem uma fé mais elevada, etc. Porque isso é um movimento do intelecto e não da razão. Outra coisa que a teoria do intelecto responde bem, por exemplo, quando, se a gente pegar um sociopata, por exemplo, né? Um sociopata é uma pessoa igualmente racional como eu. Se a gente for pelas né, aquelas argumentação kantiana de a ética transcendental, todo mundo pode conhecer a ética, ou um anarcocapitalismo como PNA, todo mundo pode deduzir a PNA, né? Então, assim, existe um elemento ético universalmente alcançado pela razão? Tudo bem, existe, né? Santo Agostinho não vai negar isso. Inclusive, Santo Agostinho menciona isso, né, e ele chama de regra de ouro, né? Então, existe a regra de ouro, né, que são alguns conhecimentos morais ou éticos que existe dentro do coração de todos nós, porque foi impresso no nosso coração por Deus quando Ele nos criou, certo? Então, todos nós temos, né, impresso no nosso coração essa lei moral, né? Por isso que em Kant todo homem pode alcançar essa moral e essa ética. Só que olha só, tá? Um sociopata, ele entende racionalmente que que matar é errado, assim como eu. Só que ele não tem uma empatia e uma relação emocional e espiritual com aquilo como eu. Né? Se ele vê um morto no chão, aquilo não vai impactar ele. Né? E mesmo ele sabendo que matar é errado, né, pode não ser nada difícil para ele matar alguém. Ele sabe que é errado, mas, né, e daí? Ele vai e mata mesmo assim. Né? E pessoas que não têm sociopatia têm, né, pessoas que têm empatia, né, que têm uma espiritualidade mais desenvolvida, né, elas sofrem verdadeira angústia, né, verdadeiro mal-estar em ver o sofrimento dos outros, etc. Então, além do mínimo ético que se pode racionar, né, parece que existe alguma coisa muito mais profunda do que simplesmente saber racionalmente o que é certo e errado. Né? Parece que existe uma intuição, parece que a gente sente o que é certo ou o que é errado. Entendeu? E algumas pessoas vão ter mais empatias que a outra. Agora, é claro que o ateu pode falar, não, mas a empatia é uma relação hormonal, entendeu? O sociopata não tem nada a ver, não é que o sociopata não tem empatia porque não tem contato com o Espírito Santo. O sociopata não tem empatia porque ele tem um problema hormonal, ele tem problema, né, neurológico e tudo mais, enfim. Isso também é respondido pela teologia, tá? Existe uma relação direto, porque se você pensar que o sistema endócrino, o hormônio ou a morfologia neurológica do cérebro, né, fazem parte da causa material da substância, certo? E a causa material da substância ainda é imperada pela causa formal, certo? Então, se o espírito do sujeito tem algum problema, certo? É óbvio que isso vai se manifestar na causa material. A depressão, por exemplo. A depressão é explicada cientificamente. A depressão é a falta do hormônio X e os cacetes. Mas isso não significa, né, que... Só que é aquilo que a gente fala, né? Você falar que a depressão é causada por um problema hormonal ainda não explica por que ocorre um problema hormonal. Entendeu? Tá, é um problema hormonal, mas o próprio problema hormonal pode ser já a exteriorização de um problema do espírito. Essa é a questão. Entendeu? Então, problemas que a gente tem na causa material, né, problemas acidentais, eles podem ser muitas vezes já exteriorizações de problemas que acontecem
na alma, certo? Problemas espirituais geram problemas epigenéticos, né? Existem aí, é claro, eu não quero exagerar e cair nessas gnoses, né, completamente exageradas, mas hoje a gente sabe que, por exemplo, estresse, tristeza, mágoa, rancor, inveja, e entre outras coisas, pode causar câncer, entendeu? Existem fatores psicossomáticos, fatores epigenéticos diretamente relacionados às nossas emoções, né? Então, reprimir emoções causam problemas endócrinos, causam problemas físicos tremendos, entendeu? Então, existe essa relação. Enfim, parece que eu fugi um pouco do assunto do foco, né? Mas acaba ficando aí tudo mais ou menos no mesmo barco, então eu acho que serve, né? Então essa aí é o ponto de Santo Agostinho. Vamos lá, continuando, tá? Eu vou ler aqui rapidinho que eu tenho, um esboço que eu tenho feito para o meu livro, já vai ser, né, uma palhinha do que eu estou escrevendo para o livro, tá? Eu vou ler aqui, ó. Vejamos o pensamento teológico católico. No Éden, o ser humano teve um estágio imaculado, sem conhecer o pecado. Neste estado, ele já era homem, ou seja, já tinha alma racional. E ele só conhecia o bem, o belo e a verdade, que são os transcendentais, certo? Ele só conhecia isso porque ele estava numa relação mais íntima possível com Deus, né? Após a queda, após a corrupção da natureza e da alma humana, o homem passa a ser escravo pelo pecado e parece, em maior ou menor grau, perder a faculdade do juízo valorativo, né? Perdendo a capacidade de distinguir o bom do mal. Quanto mais o homem peca, mais escravo ele é do pecado, mais distante fica da verdade da logos de Deus, e quanto mais perde a faculdade da sensibilidade de inteligir os transcendentais. Estar em maior ou menor grau de pecado é, portanto, estar em mais ou menos, né, em maior ou menor distância de Deus e, consequentemente, ter maior ou menor capacidade de distinguir o bem, o belo e a verdade, né? Entretanto, este homem pecador, corrompido pela queda, continua sendo um homem científico. Apesar da perda do juízo moral, o seu juízo racional permanece funcional. Afinal, né, não é verdade que mesmo sociopatas, como eu falei, estupradores, assassinos e afins, podem ser homens de grandes feitos científicos? Eu vou segurar a câmera um momento, né, porque como eu estou olhando no computador, e ela fica bem encostada na minha tela, que eu estou sem tripé. Então eu coloquei aqui, ó, se a capacidade do juízo científico que Kant trabalha, por exemplo, em Crítica da Razão Pura, fosse o mesmo da capacidade de juízo de dever, né, que Kant trabalha em Crítica da Razão Prática, após a queda, ou o homem teria os dois juízos intactos, ou os dois juízos perdidos. Se ele mantém um e perde o outro, né, em graus, parece que são, portanto, juízos distintos. E mais importante ainda, parece que aquilo que ele pode perder é acidental à sua substância, contingente. Como diz Aristóteles, né, diz por essência tudo o que está contido na substância e que não pode mudar, pois se mudasse, a substância deixaria de ser-lo. Rayane é essencialmente ser humano, isto é, essencialmente racional, porque se a deixa de ser humana ou de ter alma racional, não seria mais Rayane, né? Se é possível perder acidente no juízo valorativo, é porque este não faz parte de sua essência, né? Ou seja, o juízo de valor do ser humano, né, é exterior às suas causas, né? O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Se a gente está partindo desse pressuposto que o juízo de valor do homem, ou seja, a capacidade de intuir ou inteligir o bom, o belo, né, e a verdade, são faculdades do Espírito Santo, certo? E não do homem, então isso são faculdades externas ao homem, entendeu? É por isso que o homem é capaz de perdê-las. É por isso que o homem é capaz de ser completamente imoral, antiético, perverso. Entendeu? Por quê? Porque se
essas faculdades são do Espírito Santo, não do homem, se o homem se distancia do Espírito Santo, ele perde essas faculdades, porque não são dele, são do Espírito Santo. Só que isso gera um debate muito sério com tomistas, né? Porque os tomistas vão alegar que isso é uma heresia, considerar que o homem dependa do Espírito para essas coisas, né? Porque a igreja, né, aceita que já a ideia tomista de que a razão é suficiente, né, e que o homem ele já foi criado por Deus para independentemente, né, ou seja, de forma independente poder racionar todas essas coisas, entendeu? E tudo mais. Então, para eles dizem que é uma heresia supor que o homem, sem a graça de Deus, não pode conhecer o bom, o belo, a verdade, né, o inteligir, juízos morais e etc. Enfim, né, aí eu vou me abster um pouco porque não conheço a fundo o tomismo, mas é o que os tomistas colocam. Foi que Carlos Alberto falou para mim, né, que eu estaria falando uma besteira, uma heresia, em supor que o homem, né, se estiver completamente ausente do contato com o Espírito Santo, não poderia inteligir moral. Né? Então, segundo Carlos Alberto Tomismo, foi o que ele falou para mim, né, o juízo moral é, sim, próprio da substância do homem e não depende em nada de contato com o Espírito ou da graça. Aí, em resposta a isso, porque a teologia, gente, isso aqui, essa ideia não é uma ideia que foi tirada do nada, tipo, Santo Agostinho, né, não é porque, tipo, essa tese aqui era próxima aos platonistas, eu vou copiar, né, ou eu vou inventar que o homem precisa do Espírito, não. De onde Santo Agostinho tira isso? A teologia agostiniana, ela é quase inteira feita pelas cartas paulinas, tá? Então, a doutrina da graça de Santo Agostinho é derivada das cartas dos apóstolos. E aí eu fiz um compilado que não é muito, existem muitas passagens, né? Os livros aí das cartas são muito grandes, mas eu peguei algumas que faz isso parecer assim bem evidente. Né? Por exemplo, 1 Coríntios 3, né, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A sabedoria humana é loucura. Então, Coríntios está dizendo que o homem por si só é loucura e que ele é santuário do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em você, certo? E parece ser literal, porque quando eu discuti isso com Carlos Alberto, ele falou que isso aqui não era uma linguagem literal, era uma abstração, que não significa que o Espírito de fato mora em nós e etc, certo? Mas enfim, vamos continuar. Então, ó, Romanos, tá? 8:9. Então, ó, vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Certo? Ou seja, quem não realiza a manutenção, né, da morada do Espírito Santo de Deus em seu coração, não pertence a Cristo. Abre a porta lá que eu tô no celular. Né? Terceiro, 1 Coríntios 6 aos 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós e qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Então, assim, são 3 passagens aqui que fica muito evidente que o Espírito Santo habita em nós, certo? Então nós temos uma relação direta do Espírito Santo de Deus com nós.